Saudações a todos, bem-vindos a mais uma Dose de Verdade. Eu sou Eduardo Vieira e aqui comigo está a Alana Figueiredo. E eu sou a Alana Figueiredo. Isso, ela é a Alana Figueiredo, é verdade. É isso aí. E a gente vai comentar as notícias da semana e, naturalmente, a gente vai focar nas eleições que acontecem logo agora, no domingo. Contagem regressiva. Contagem regressiva para as eleições, e a gente acabou de receber notícias, né, de como o povo do Chile e da Colômbia está se movimentando para repudiar os governos socialistas que se implantaram por lá. O pessoal está tacando fogo em tudo no Chile, na Colômbia, manifestações, gente jogando carro em cima de policial, um negócio horroroso. Essa é a hora, agora é a hora da gente evitar esse tipo de coisa. Depois que essa turma se instala no poder, aí a violência, caos, morte, sangue, dor e tudo mais. Então, vamos falar um pouquinho sobre por que a gente está fazendo isso tudo, o que está em jogo nesse domingo, quais são as forças que estão atuando contra e por que a gente tem que se concentrar para fazer o melhor que a gente puder para eleger o Bolsonaro, vamos dizer logo bem claramente assim. Então vamos começar pelo debate, que foi interessante e muito melhor, porque não tivemos a presença do ex-presidiário Nove Dedos, que não foi. E por um lado foi assim, por um lado não foi bom ele não ter ido, né? Simplesmente porque a gente sempre gosta de ouvir ele falar besteira e perder eleitores. E tomar aquela garrafinha de água dele, que tem outra coisa de água. Isso. Então, assim, eu gostaria que ele tivesse ido para ele perder um pouco mais de eleitorado dele, né? Porque toda vez que ele abre a boca, são 10 mil votos a menos, no mínimo, assim. Sozinho, né? O cara faz campanha anti ele falando, isso. É impressionante. Ele é o melhor cabo eleitoral do Bolsonaro. Exatamente, o Lula é o melhor cabo eleitoral do Bolsonaro. Maravilhoso. Então, foi uma pena ele não ter ido nesse sentido. Por outro lado, tivemos algumas surpresas, né? O fato dele não ter ido também, mas também surgiu uma surpresa positiva, que Nasce foi o uma estrela. Nasce uma estrela. Nasce uma estrela. O padre polêmico, porque ele é um padre ortodoxo e ninguém sabe o que era isso até o padre Kelmon aparecer. Mas isso existe mesmo, gente. A igreja ortodoxa vem da Europa e está aqui no Brasil, embora seja, não é de grande expressão, mas a religião existe. E ele é um padre da Igreja Ortodoxa e representou bastante bem os cristãos aí, né? As pautas ideológicas acabaram indo para ele e ele soube defender bastante bem. Deixou um grande cala-boca nas comadres, né? Nas comadres senadoras. E foi incrível. Eu curti Padre Kelmon. Cara, o Padre Kelmon mandou muito bem. O Padre Kelmon, primeiro, que ele evocou nas pessoas, né, o sentimento de aliado, de lealdade, de apoio. Isso é conquistador, cara. Todo mundo sabe, e o Padre Kelmon melhor do que ninguém, né, que ele não vai ser eleito presidente da República. Ele não está lá para isso, né, cara? Ele está lá para ajudar a dividir o fogo contra o Bolsonaro, para rebater as ameaças ao presidente, né? Para participar da campanha do Bolsonaro, lá dentro do debate. Quer dizer, isso é uma coisa que angaria simpatia instantânea. Ou seja, é um cara que está lá para o sacrifício. Ele está lá para servir, sabe? Exato. É tudo de bom. Só levanta a bandeira bonita, assim. Não é à toa que o Padre Kelmon se tornou a figura mais simpática dos últimos 3 dias no Twitter. Ele explodiu de ganhar apoio, eleitores, né? Eu acho até que ele vai ter uma votação mais expressiva do que a da Sonaira. Como é que é o nome dela lá? Treco. Solara Treco. Aquela coisa lá, né? Aquela pessoa que é tão inexpressiva que a gente não precisa saber o nome, porque no dia 2 é a eleição, no dia 3 ninguém vai lembrar da existência dela. Isso. Assim como ela subiu, assim como ela foi eleita senadora, ela vai desaparecer, tipo assim, na mesma, né, na mesma eficiência, digamos assim. O traço que entra é o traço que sai. Né? O vetor só mudando o sentido.
Eu acho que vai ter gente que vai votar no Padre Kelmon, cara, até para dar uma votação para ele mais expressiva. Mas assim, você sabe, essa coisa dele apoiar o presidente, dele estar lá para isso, né? É um troço que angaria simpatia instantânea. Então, o Padre Kelmon, na minha opinião, e depois é o seguinte, ele está perfeitamente aliado com o conservadorismo, né? Então, tudo que ele falou, tudo que ele defendeu, bate no peito do povo brasileiro, reverbera e está todo mundo feliz da vida, né? Foi uma surpresa tão agradável que já teve gente daqueles partidecos tentando impedir a participação dele no próximo debate, porque é um estrago, né, cara? Não, então, ele, além disso tudo que você falou, ele assumiu uma função importante no debate de complementar pautas do conservadorismo. Por quê? Porque o Bolsonaro sozinho, ele não consegue abordar tudo que ele fez, né? Porque foi muita coisa. Então, assim, ele tem que falar de economia, ele tem que falar das ações do governo, ele tem que falar de infraestrutura, de educação, de não sei o quê. E aí as pautas, digamos, mais ideológicas, acabaram indo para o Padre Kelmon. Então, ele pôde responder coisas alinhadas com o presidente, sem que o presidente precisasse responder. Então, ele usou o prestígio dele, digamos assim, a oportunidade que ele teve para responder coisas que o próprio Bolsonaro não consegue, por questões de tempo, por questões de organizações do debate. Então, foi super interessante, e normalmente isso acontece num debate, né? Só que no debate passado, isso não aconteceu, porque o Bolsonaro estava sozinho. Todos os outros estavam do lado da esquerda. Assim, estavam batendo no Lula. Gente, se você pegar a conversa deles, lá no fim, quando você começa a questionar, todos eles vão parar no mesmo ponto, né? São todos de esquerda, alguns mais para o centro, outros mais à esquerda, mas são todos de esquerda, ninguém ali é conservador. Então, assim, o Padre Kelmon assumiu um papel importante, complementar, né? Tipo assim, de complementar o que o Bolsonaro representa. Foi muito legal. Muito bacana mesmo, muito bacana. Bom, e depois a gente teve a sabatina na Record, né? Isso. Na sabatina na Record, bom, o Bolsonaro mandou muito bem, né? Todos foram. A galera do Twitter estava unânime em comentar como o Bolsonaro estava leve, estava solto, relaxado, né? Falando lá com o jornalista. Jornalista esse que permitiu que o Bolsonaro falasse, né? Que é uma coisa que é muito diferente da sabatina na Globo, por exemplo, que ele não consegue falar, né? Então, ele assim, fez o papel dele de jornalista, né? Porque o óbvio precisa ser trazido à tona novamente, e ele fez o óbvio que um jornalista deve fazer. Exatamente, exatamente. E uma das coisas que o Bolsonaro falou foi que ele está sendo perseguido pelo TSE, né? E realmente, se você vê as últimas notícias acerca das ações do TSE em relação às eleições, você vai ver um direcionamento claro de remoção de material do Bolsonaro. O Bolsonaro foi impedido de fazer live no Palácio do Planalto. O Bolsonaro teve que remover o conteúdo dele de vários lugares. Teve cidades que tiveram outdoor removido por ordem do TSE, né? Ele foi impedido de mostrar imagens dele no 7 de setembro. Quer dizer, eu vou citar aqui o Flávio Gordon, que é uma figura respeitabilíssima, né? Um dos grandes intelectuais da nova safra da direita no Brasil, e ele disse o seguinte, ele disse, olha, os membros do TSE, eles se mostraram incapazes de gerir uma eleição. Porque já não se trata mais de haver um problema de urna ou um problema de sistema lógico de contabilidade dos votos e de auditoria. Se trata de haver uma desonestidade clara, ou melhor ainda, né? Um lado claro, uma torcida organizada dos próprios gestores do processo eleitoral na direção de um candidato. Pô, não dá, né, cara? É um negócio que não dá para a gente conviver com um troço desses. O TSE se mostrou inviável para gerir essas eleições. Só que as eleições são agora domingo, né? Então, o que isso significa em termos práticos, né? Exato, totalmente parcial, né? Eles assumiram
TSE era para ser um órgão completamente imparcial que está ali para justamente organizar a operação das eleições. Apenas. A tipo, olha, as regras são essas, vale para todos os candidatos, e a gente está aqui fiscalizando o andamento disso. Só isso. Acabou. Essa é a função do TSE. Não é ficar arrumando picuinha. Você não pode usar no 7 de setembro. Gente, e aí a gente volta numa pauta que até que a gente falou do outro vídeo, que é a questão assim de as pessoas, mas é porque o Bolsonaro roubou a data do 7 de setembro. Gente, a data do 7 de setembro é para qualquer brasileiro. O Lula não convocou os petistas para ir atrás dele porque ele não quis. É aquela coisa que a gente falou mesmo no outro vídeo. O hábito de diluir o 7 de setembro está tão arraigado no regressista que não se faria nem sentido, né, ele chamar alguém para ir para as ruas, né? Então, mas aí é uma opção da ideologia dele, do partido dele, do modus operandi que ele resolveu, que ele decidiu, que ele optou por fazer. Não tem nada a ver com eleição. Então, assim, o Bolsonaro ia usar as imagens dele para ele, da mesma forma que o Lula usa as imagens dele para ele. Acabou. A data... Gente, se o Bolsonaro tivesse marcado 8 de setembro, a galera tinha ido para a rua de novo, então ele poderia usar as imagens do 8 de setembro. É verdade, é verdade. São os abusos do TSE, cara. Que é a mesma turma. Vocês viram um vídeo daquele ministro do TSE que vai cumprimentar o Lula e o Lula dá um monte de tapinha no rosto dele, assim? Você não dá tapinha no rosto de quem você não quer passar uma mensagem muito clara de superioridade e submissão, né? Exatamente, de intimidade, né? Porque tapinha no rosto é uma coisa de gente muito íntima, né? Mas tem uma coisa de ascendência envolvida nisso, sabe? De marcação de território. Olha aqui, meu queridinho, o funcionário não dá tapinha no rosto do patrão, por mais que goste do patrão, entendeu? E o cara tá lá, deu um monte de tapinha nele. É muito bizarro, né? Bom, falando em tapinha na cara, a gente gostaria de ver também Daniel Silveira dando um tapão na cara do Alexandre de Moraes depois que ele assumir o Senado. Pois é, aí nós temos nós temos um imbróglio, né, cara? O Bolsonaro a direita é complicada também, cara. É legal a gente endereçar isso aqui, porque é uma coisa que o pessoal tem fugido, né? Porque é um assunto espinhoso. E isso é uma coisa que eu quero que seja uma característica desse programa aqui, porque é uma dose de verdade, é justamente do assunto espinhoso que a gente não foge. Então, o que acontece na crise Daniel Silveira? Existe uma fatia gorda da direita que quer ser mais real do que o rei. Então, Bolsonaro, na live dele de ontem, ele fez algumas considerações sobre as várias candidaturas nos vários estados, com foco no Senado. Porque realmente, né, é importantíssimo a gente colocar mais gente de direita no Senado. E aí ele explicou que a gente está com uma situação complicada aqui no Rio de Janeiro. Realmente, é complicada. A gente tem o Daniel Silveira como candidato, a gente tem o Romário como candidato do partido do Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro é obrigado a bater foto com ele, né? Romário é péssimo, não tem uma única gota de conservadorismo naquele cara. Ele é meramente interessado nele mesmo, né? É um cara que vai trabalhar para o Romário no Senado, que é só o que ele sabe fazer, trabalhar para ele mesmo. De vez em quando pode ter uma sinergia de objetivos, né? Mas ele sempre trabalha para ele, né? E a gente tem o Molon, que é um esquerdista dos mais horrorosos que já rastejaram no planeta Terra. A gente teve esse cancro aqui no Rio de Janeiro, né? É sempre eleito, porque tem um nicho de criaturas do pântano, né? Que vota sempre no PSOL, e esse cara sempre é eleito. Ele mudou de partido, agora nem sei onde é que ele está, né? Daqui a pouco ele está andando para lá e para cá com crucifixo, essas coisas todas, né? Mas, enfim, qual é o medo da galera? É que divida o voto entre Daniel e Romário, e o Molon entre. Cara, só que isso é uma narrativa feita justamente por essa turma que quer ser mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro, entendeu?
É óbvio que o Bolsonaro preferia que o Daniel Silveira entrasse. Qual é o risco disso? Óbvio, né, cara? Qual é o risco disso? Primeiro, vamos falar dos indivíduos, tá? O Daniel Silveira é bolsonarista, conservador, defensor das nossas pautas até a raiz dos cabelos. É raiz. É raiz. Não, raiz do cabelo não, porque ele é careca. É verdade, é verdade. Ele deu uma derrapada naquela história da China, né? Ele viajou com a delegação para a China, aquela coisa toda. Mas assim, a gente não vai esperar também que todo mundo seja absolutamente perfeito e cheio de noções, sabe? Enfim, o cara manda bem, ele tem um conhecimento perfeitamente suficiente para lutar os nossos combates lá no Senado. Ele é bom, né? O Romário é um fisiologista de quinta categoria. Tem uma cultura similar à de um poste. Não dá para ter um cara desse no Senado. Aí você vai dizer assim, não, Eduardo, tem que tampar o nariz e votar nele. Claro, se fosse ele ou o Molon, é claro que eu votaria no Romário, mas não estamos nesse momento. A gente tem o Daniel Silveira para votar, cara, que é 40 mil vezes melhor que o Romário, né? Então por que eu vou votar no Romário, cara? Ah, não, porque olha só, olha o xadrez 4D aqui. Se a gente votar nos dois para dividir o voto, não sei o quê, papapá, aí, se a gente eleger o Daniel Silveira, pode ser que o TSE casse a candidatura do Daniel Silveira, e aí o segundo mais votado pode ser o Molon, e aí ele pode entrar. Meu irmão, se sapo tivesse embreagem, não saía pulando. Se você tiver bola de cristal para dizer tudo isso, cara, a gente, me diz o número da Mega Sena, entendeu? Porque, porque você está trabalhando, é muita presunção, cara. Isso, na verdade, essa história toda deriva da vontade dessa gente de aparecer bolsonarista, sabe? O pessoal quer bater no peito e dizer assim, eu sou o mais bolsonarista de todos, eu sou radical bolsonarista, eu quero mais seguidores no Twitter. Meu irmão, eu não quero seguidor no Twitter, não. Quer dizer, eu quero seguidor no Twitter, desde que seja para seguir a minha essência, né? Não para seguir o que eu estou matraqueando, que na verdade eu nem entendo muito bem, que é uma coisa que eu estou seguindo uma comunidade que está falando qualquer coisa que alguém disse para dizer, né? Então quem está por trás desse troço todo? De repente é a turma que apoia o próprio Romário. De repente é a ala ruim do Partido Liberal, do PL, né, do Partido do Bolsonaro. Como é que a gente vai saber? O que a gente tem que fazer como eleitor é provocar o sistema. A gente tem que deixar o sistema na merda, desculpe o termo, na lama, na roubada. É isso mesmo. Se a gente enfia o Daniel Silveira como senador pelo Rio de Janeiro, o sistema vai ter que se mexer. Ele vai ter que tentar impugnar a candidatura. O Daniel Silveira tem uma graça presidencial. Que procor jurídico completo. Vai ter briga. É isso que a gente precisa fazer com o sistema. O sistema precisa gastar recursos para trabalhar contra a gente. O que a turma está sugerindo? Vamos desistir do combate antes dele começar. Qual é a lógica disso, caceta? Vamos desistir do combate antes de começar? É isso mesmo? Essa é a mensagem de coragem que a gente tem que ter? Porque presume-se que o Bolsonaro quer que o Romário entre? Ou presume-se que o Romário vai apoiar o Bolsonaro? É claro que o Romário não vai apoiar o Bolsonaro. Nunca apoiou. Por que vai apoiar agora? Não. Sabe? Então, é uma questão que a gente tem que deixar claro algumas coisas. Primeira, tem gente mentindo, dizendo que a candidatura do Daniel Silveira está impugnada. Não é verdade. Você vai chegar no dia 2, vai apertar um 4-2 na urna, vai aparecer aquela careca lá, sorridente, olhando para você. Você vai poder dizer, confirma e vamos ferrar com o sistema. Né? Isso tem que ser dito. É assim que vai acontecer. Depois, a Graça, o próprio Serrão publicou isso hoje no Twitter, o Jorge Serrão, nosso coautor do livro Línguas de Fogo. Né? Ele disse o seguinte, nós temos que votar no Daniel Silveira porque ele tem a graça presidencial. Não vai ser uma impugnação de candidatura instantânea. Vai ter briga. Então a gente tem que justamente suscitar essa briga. A gente quer a briga, cacete. A gente quer brigar, pô. A gente quer briga. É isso aí. A gente quer brigar em todas as vertentes, inclusive no Senado. A gente quer briga. Porque o Pacheco estava lá para brigar. E ele não fez nada. Certo? Não era essa a intenção. A gente queria que o Pacheco estivesse lá para puxar a pauta, para presidir o Senado e tudo mais, e para ter briga. Era para brigar. E por que ele não brigou? Bom, enfim, não vamos ficar aqui falando dos motivos da qual ele não brigou, mas ele não cumpriu com a função dele. Se a gente tem a possibilidade de colocar um cara que vai gerar briga, então é ele que nós temos que votar. Uma coisa que as pessoas... eu só vou votar em candidato que apoia o Bolsonaro. Muito bem, essa é a estratégia.
mas você tem que entender o que o Bolsonaro apoia. Porque só apoiar o nome Bolsonaro fica muito aleatório, entendeu? Porque existe um monte de candidato aí, por exemplo, que usa o sobrenome do Bolsonaro. Fulano Bolsonaro, Ciclano Bolsonaro. Quem garante que essas pessoas, só porque estão usando o nome do Bolsonaro, não significa que defende as mesmas pautas do presidente? Então, você, na verdade, o que as pessoas têm que entender é que quando a gente está indo votar, a gente não está indo votar na pessoa Bolsonaro. Nós estamos indo votar no que o Bolsonaro representa para nós. Nós estamos votando no Bolsonaro porque ele está lutando contra o sistema. Nós estamos votando no Bolsonaro porque ele é cristão. Nós estamos votando no Bolsonaro porque ele está protegendo a família. Nós estamos votando no Bolsonaro por causa disso. Essa é a pauta. Não é votar no Bolsonaro porque é o Bolsonaro, né? Lógico que nesse momento é isso. Mas a pessoa do Bolsonaro não é eterna, né? Ele não é Deus. Ele não né? É uma pessoa comum. Sei lá, Deus me livre, acontece alguma coisa com o presidente amanhã, e aí? Aí você não vai votar em ninguém? É verdade. Quem não tem mais Bolsonaro, para a pessoa, né, do Bolsonaro não tá mais ali, aí ele não tem mais o Bolsonaro para indicar o fulano, ciclano, beltrano, você vai votar nulo. Então você tem que saber no que você tá votando. Tipo assim, não a pessoa em si, a pessoa. Você, por exemplo, se eu fosse candidato, não é votar na Alana, mas é votar no que a Alana tá ali, na função, né, da Alana. Tipo, a Alana tá defendendo o quê? É isso, a gente quer que o Daniel entre no Senado porque é alguém que vai brigar pelo Senado. E essa função de senador é muito importante. E uma coisa também muito importante é deixar claro que o Senado é o que tem a possibilidade e o poder de finalmente barrar as maluquices e os abusos de autoridade do STF. Entendeu? É a única instituição que consegue fazer, daqui vocês não vão passar, não. Pode parar. Parou aqui. Entendeu? É o único que tem poder. Então, as pessoas não têm noção, quando está votando no senador, você tem que estar votando na responsabilidade de senador, né? E saber o que ele está lá para fazer. Falar nisso, vamos falar de candidaturas boas, ótimas e excelentes. Que este ano, graças a Deus, a gente tem mais opções do que nesse ano. Nós temos muitas opções, né? Antes da gente começar a falar das candidaturas... Desculpa aí, mas eu sou de São Paulo, eu tenho muito mais opções do que você. Carioca. Morro de inveja. Eu tenho que conviver com isso, cara, mas tudo bem. Antes da gente começar esse assunto das não podemos começar a briga do biscoito e da bolacha na live. Por favor, mantenha os seus candidatos. Todo mundo sabe que é biscoito. Olha aqui, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Olha só, eu quero apresentar para vocês isso aqui, que é uma curiosidade que eu acho legal. A gente, durante toda a nossa vida, né, a gente andou sendo submetido a um negócio chamado diagrama de Nolan, para a gente ver, para a gente entender o nosso processo eleitoral, nosso alinhamento, né? O diagrama de Nolan é aquele diagrama cartesiano que mostra um eixo de totalitarismo e um eixo de liberdade econômica, né? E a gente aí vai se alinhando ali. Só que esse diagrama foi feito por um liberal, né, por um libertário, que está preocupado só com isso, né? Eu estou um pouco me lixando para isso. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber isso aqui, tá vendo? Aquela linha vermelha ali é a linha da transcendência. Quando você chega naquela seta na direção da ponta azul, você tem o tradicionalista, que somos nós, seriam os conservadores. Então, repara, quais são os 3 principais eixos de alinhamento ideológico? Tradicionalista, revolucionário e o cético materialista, que é o libertário. Então, o libertário, ele quer dinheiro, ele não acredita em Deus, ele não acredita em nada disso. Mas ele também não acredita na destruição revolucionária. Ele quer que a coisa simplesmente ande com a mão mágica do mercado. Ele é aquele cara que diz, é economia, estúpido, né? E mal sabe ele que ele está pronunciando uma das frases mais estúpidas jamais ditas por uma boca humana, né? Porque a economia é uma decorrência do resto todo. Mas, enfim, naquela linha preta ali, você tem a linha da ausência de liberdade. Então, quanto mais você se aproxima do final da linha preta, menos liberdade você tem. Então, dentro de um regime revolucionário, você tem a ausência completa de liberdade. Esse diagrama ele serve para a gente
fazer perguntas para os nossos candidatos e entender onde é que eles estão. Por exemplo, como é que eu sei que o candidato é um candidato que respeita ou que tem alguma conexão transcendental ou não? Eu pergunto para ele, meu amigo, o que você acha do aborto? A gente falou já sobre isso no vídeo passado, não foi, Alana? Essa é uma pergunta, para mim, fundamental. Não tem nada mais importante. Qual é a pauta mais importante do mundo? É aborto. Então, o que o candidato tem que fazer? Ele tem que responder de forma contundente. Eu sou rigorosamente contrário ao aborto em todas as suas instâncias. Pô, esse cara é bom, hein? É isso aí. Esse cara pode ser bom. Qual é a sua opinião sobre aborto? Bom, veja bem, temos que pensar que, afinal de contas, né, não é uma pauta prioritária. Meu irmão, já era, tchau, abraço, lixo. Lixo. Como não é uma pauta prioritária? Vida de criancinha. É prioritário o quê, então? O seu traseiro? Tá maluco? Não tem nada mais prioritário que aborto. Que combater o aborto, que impedir que o aborto prospere, que acabar com todas as possibilidades de haver aborto. Então, é uma forma de você saber se esse cara está bem ou mal nessa linha. Outra forma é perguntar, agora que a gente teve esse caso dessa pandemia, perguntar o que ele acha da intervenção do Estado, por exemplo, em processos de inoculação de substâncias no corpo próprio e da família. Aí a gente vê como é que ele está nessa faixa de liberdade, você está entendendo? Ou, numa escala de valores, o que você acha que é mais importante? Economia, Deus, pátria ou a solidariedade ao cidadão em situação de rua? Aí o cara vai responder. Essa de situação em rua é maravilhosa. Você já solta o gatilho, né? O cara, eu tenho que apoiar isso aqui. O cidadão em situação de rua, pronto! Abraço, trouxa. Mas então, eu queria mostrar isso aí, só para mostrar para vocês, né? Que a gente mesmo, eu chamei esse diagrama de Vieira de brincadeira, né? Porque eu sou Eduardo Vieira e quem fez esse diagrama fui eu. Mas só para mostrar para vocês o seguinte, gente, a gente não precisa de um intelectualoide libertário norte-americano ou inglês para formar uma estrutura em cima da qual a gente pode debater nossas linhas ideológicas, não. A gente pode fazer uma coisa muito melhor que eles, muito mais completa, muito mais adequada a um conservador. E além desses eixos de dimensões que estão expostas aí, tem a terceira dimensão, que é aquela setinha ali, verde, que mostra a altura desse bloco, que é a percepção da guerra cultural. Tem muita gente que é muito honesta, dedicado ao trabalho, bom gestor, alinhado, conservador, defende a vida e tudo mais, que não tem noção do tamanho da encrenca da guerra cultural, das forças globalistas, do problema que é ter a China como parceiro comercial, e por aí vai. Então, isso é um negócio importante, você extrair informações de um possível candidato para você, então, saber se ele entende mesmo o tamanho do problema, porque ele vai brigar para a gente justamente nessa arena fundamental em termos internacionais, né? E votar em uma pessoa que não entende absolutamente nada de guerra cultural, tipo assim, que é totalmente isso que você falou, tem boas ideias, bem intencionado e tal, não sei o quê, tá alinhado ali na pauta, mas que não entende nada de guerra cultural, quando ela chega numa LESP da vida, ou numa LERJ, ou no parlamento, no caso dos federais, toma um sustinho, né? A pessoa vai chegar lá e vai falar, meu filho, o buraco é muito mais embaixo, o que você achou que você ia fazer aqui, você não vai fazer, não. Tipo assim, você vai ter que defender uma coisa que você não conhece para poder conseguir chegar a defender o que você quer. Então, assim, é um susto gigante para essa pessoa. Então, não é bom que a pessoa não entenda nada, né? Não estou dizendo que é um candidato ruim, é um candidato que vai sofrer mais caso seja eleito e não tenha absolutamente nenhum conhecimento nesse sentido. E vai ser menos eficaz, né, Alana? Menos eficaz, exatamente, porque ele vai perder tempo aprendendo sobre aquilo enquanto ele já poderia estar agindo, e o mal não espera, enquanto ele está aprendendo para agir, o mal continua agindo, a guerra cultural não vai parar democraticamente, esperando para que ele tenha isonomia e possa concorrer da mesma forma, então, e possa lutar da mesma forma, então é complicado. Mas, falando em bons candidatos e pessoas que foram eleitas, vamos falar da nossa querida presidente da Itália. Ai, Giorgia Meloni.
Maravilhosa. Você viu algum trecho do discurso dela? É o discurso do Bolsonaro, né, cara? Cara, Deus, Caraca! pátria e família. família. Sim, senhora. Ela Sim, falou, senhor. cara, que do cacete, cara, falando sério. E olha, teve um dos discursos dela que eu vi, assim, né? Depois que ela foi eleita, aí bombou meu Instagram bombou de vídeos dela, né, da Georgia. E aí ela falando, ela usa um trecho, se eu não me engano, de Chesterton para isso. maravilhoso aquilo. Maravilhoso. E aí ela simplesmente ela solta a frase e faz igual o Bolsonaro, ela tipo, vira as costas e sai. É tão boa nos argumentos quanto nas atitudes, assim, tipo, não tem mais o que falar, acabei aqui, tchau, né? Não, eu achei sensacional. Eu vi esse trecho também. Ela termina de falar isso, ela vira, é isso, e vai embora. É muito louco, cara. O Maravilhosa. pessoal começa a aplaudir, ela já foi, tchau. Já foi, já tá lá, né? Muito maravilhosa. E eu estou aqui no aguardo, esperando, ansiosa pelo movimento feminista, fazer um pronunciamento a favor da mulher empoderada. Maravilhosa. É sensacional, cara. É sensacional. Olha, ela ter citado Chesterton no discurso dela é justamente aquilo que a gente fala, sabe? Que um dia a gente vai ter que brigar para dizer que a grama é verde. Mas ela botou a citação do livro mesmo, sabe? Que espadas terão que ser desembainhadas para provar que a grama é verde. Cara, é sensacional, né, cara? É sensacional. E ela finaliza com um negócio tipo assim, e estamos aqui para isso, né? Tipo, isso. Estamos aqui para isso, exatamente. A gente está aqui para brigar por isso. Cara, olha só. E observa o seguinte: a Itália foi o primeiro país a tomar na cabeça nessa pandemia. Eu não sei se você lembra disso. Lembro. Foi a Itália o foco inicial desse troço. Foi na Itália que desembarcaram aquelas milhares de chineses, todos contaminados. Lembra? Que voltaram de férias no norte da Itália. Veneza, lembra? Veneza virou um deserto, não tinha nada na rua, aquela loucura. Foi. Isso. Também foi na Itália que prenderam os velhinhos dentro de asilo para morrer. A Itália sofreu pra caramba. A Itália foi o marco zero desse troço na Europa, né? A Itália sofre com esses regimes ditatoriais, era isso que eu queria falar. Os regimes ditatoriais. Porque também, quando Mussolini chegou, foi o primeiro país também, se não me engano, né, que se lascou todo lá com o fascismo. E agora, de novo, na pandemia, se lascou de novo com a ditadura da pandemia, digamos assim. Mas aí eles se levantam, né? É engraçado. Os italianos têm essa coisa do latino, assim, tipo, deu limite, agora nós vamos reagir, né? Não, isso dá um otimismo enorme, Alana, porque se a Itália, que está aceitando toneladas e toneladas de refugiados que vêm de barcos, né, levados por ONG, invadindo a Europa através da Itália, de repente tem uma vitória dessa, porque não ganhou só a Meloni, não. Ganharam maioria na Câmara e no Senado. Foi barba, cabelo e bigode, né? Não é brincadeira, não. Então, isso mostra uma vontade do italiano de resistir contra a ameaça totalitária dos regressistas, né? Isso, os bons analistas, eu cito aqui o Ivan Kleber, nosso querido amigo lá do PH Vox, né? Estão dizendo o seguinte: há altíssima probabilidade disso se espalhar que nem um fogo pela Europa toda. E oremos. E o que a gente quer? Eu vou citar aqui a Ursula von der Leyen, que é uma comissária da União Europeia, que disse, dias antes das eleições na Itália, que se a coisa der errado na Itália, nós temos ferramentas que a gente pode usar para colocar as coisas no lugar ao modo que a gente fez na Hungria. Medo, ameaça. Nossa, eu não sabia disso. É uma ameaça, né? É uma ameaça. Isso com todas as letras. Olha só, se não ganhar a esquerda, a gente vai arrochar economicamente esses italianos, o governo cai e vai entrar à esquerda. Gente, o que é isso? Isso é uma ameaça. Cadê a soberania do país, pô? Exatamente. Cara, é inaceitável. Então, o que a gente espera, né? A gente espera que a Meloni caminhe na direção da saída da Itália da União Europeia. Sim. Da mesma forma que a Grã-Bretanha saiu, o pessoal disse, a Inglaterra vai acabar, né? Vai falir, vai quebrar.
A Inglaterra está muito bem, obrigado, está muito melhor do que ela estaria, né? A Inglaterra está conseguindo fazer as coisas do jeito que ela quer, ao invés de ser comandada por uma porcaria de um burocrata com um traseiro atochado em Bruxelas em quem ninguém votou, né? Ninguém votou no cara. Como é que é isso? Então, Não, ninguém votou e ninguém conhece, né? Tipo assim, não sabe nem... Não tem nem como cobrar, né? Que isso? É um desconhecido. Então, são ventos de esperança que começam a soprar na Europa. Na minha opinião, tardiamente, né? Eu não sei se a Europa se recupera. Mas é um primeiro passo, temos que comemorar. Temos que comemorar. E a gente, eu acredito, desculpa, gente, minha garganta tá zoada. Eu acredito que, eu não sei se na Europa vai se espalhar como um sopro, mas esses ventos, eu diria que os ventos que chegaram na Itália soprando o conservadorismo, muito vieram daqui. Assim, a gente certamente serviu de inspiração, tá? Ah, você tá sendo muito presunçosa. Bom, tô sendo mesmo. Então, já que se isso é presunção, eu estou sendo presunçosa. Porque é muito nítido, assim, o conservadorismo na Europa praticamente tinha acabado. Praticamente acabou. A Hungria, gente, a Hungria é um país desse tamanho assim, ó. Desse tamanhozinho, assim, titiquinho. Lá do lado da Rússia, gigante, né? Tipo assim, o que era a Hungria no meio dessa galera toda, assim? Não era nada. Enfim, a Hungria era um país muito pequeno que, né, assim, não tinha muito apoio ali para, digamos, espalhar o conservadorismo na Europa. Apoio nenhum, expressão nenhuma, sim, comparado com os demais países ao redor, para dizer que tinha alguma expressão, não tinha. E aí, de repente, um fenômeno no Brasil, claramente espalhado na Europa, porque tem muito brasileiro na Europa. Os brasileiros que estão na Europa, a maioria, lógico que tem exceções, mas a maioria é apoiador do presidente, até porque conseguem base de comparação, porque eles estão vivendo um problema moral na Europa, né? Uma crise moral na Europa. E aí um brasileiro que sai do nosso contexto aqui e vai para um contexto de crise moral, ele entende que por mais que a gente esteja passando por uma crise aqui também, não se compara ao nível europeu. O nível europeu é estrondosamente pior nesse sentido do que a gente. Então a gente tem sim uma responsabilidade, uma culpa, digamos, uma culpa do bem no que está acontecendo agora lá. Então, bora para a próxima pauta. Não, então, a gente está falando de candidaturas, cara. A gente tem candidaturas boas, ótimas, excelentes. Quais são? Né? Vamos falar nomes aqui. O nosso espectador quer saber. Então, gente, em São Paulo, a gente tem Tarcísio para governador. Olha que maravilha. Não tem dúvida, né? Não tem outro, não tem dúvida, não tem conversa. Tarcísio 10, aperta lá, seja feliz. Presidente é um mito, 22, Jair Messias Bolsonaro. Não é verdade? Para o Senado, é o astronauta. Marcos Pontes. 222 em São Paulo. Deputado federal tem uma penca de deputados bons. Aí né? Vocês estão quase tipo, pedindo um menu, né? Tem Ricardo Salles, tem Eduardo Bolsonaro, tem Derrite, tem o Luiz Felipe, o Felipe Folgose, a Carla Zambelli, o Douglas Garcia. Douglas Garcia, quem mais? Gente, é tanto nome. Não, assim, deputado federal aqui, se reclamar. É mesmo. Não dá. Tem não muita dá. gente boa. E tá tem demais. Muitos que a gente esquece de citar, assim, esquece né? de citar. Que tem menos. Né? Tem uma turma lá, tipo o Carmona, por exemplo, não é? Candidato Felipe Carmona, tá? Como federal. Mário Frias, como federal. Mário Frias. O nosso amigo Sérgio Camargo também, ele não é federal Camargo, também? Tá como federal também. Cara, vocês têm um timaço, é brincadeira, hein, cara? É brincadeira, tira onda mesmo. Isso aí. E para deputado estadual tem um lote gordo também, né? Tem um lote gordo. Mas eu, como sou do Vale, sou de São José dos Campos, estou apoiando a Justiane Cunha, que é daqui.
né? Mas também temos um lote vasto, né, da região. O estado de São Paulo é grande. O estado de São Paulo é grande. Calma. Ah. São José dos Campos. Jussiane Cunha. Qual é o número dela? Ah, tá. 22290. Então, se a Jussiane Cunha entra, provavelmente teremos a Lana no gabinete da Jussiane? Sim. Gente, isso é grave, né? Isso é grave, tá certo? Então, tenham isso. Isso é grave porque a galera da cultura, da esquerda, vai passar raiva. Exatamente. Hoje eu fiz uma pistolista passar raiva só dando risada. Imagina o que sou eu no gabinete da Jussiane, irritando os pistolistas malucos. Deus me livre. Esse povo vai passar raiva demais. Não, só de pensar na possibilidade de irritar essas pessoas sem fazer nada, tipo assim, só da minha existência, irritar essas pessoas, eu já fico feliz. Então, a Jussiane, pelo que eu estou sabendo, é uma candidata que, assumindo, vai trabalhar bastante no apoio a projetos culturais de qualidade. Sim, isso eu posso dizer com bastante conhecimento de causa. O poder transformador desse tipo de ação é vasto. Sim. Vasto. Então, tenho isso em mente. Bom, gente, então, vamos falar um pouquinho do Rio de Janeiro também, né? Porque meu estado tem menos candidatos maravilhosos, né? Mas tem vários candidatos bons, ótimos e excelentes, tá? Então, para governador, lamento dizer que não é nem bom, nem ótimo, nem excelente. Vista a luva de limpeza pesada e aperte 22 para votar no Cláudio Castro. Não temos alternativa. O outro é Marcelo Freixo, que é um horror sulfuroso. Mas não votem no Cláudio Castro achando que ele é maravilhoso. Não é, não. Mas votem, porque é o que a gente tem para hoje, infelizmente, tá? Agora, para o Senado, caímos naquela questão do Daniel Silveira. Eu não tenho dúvida, tá? Entre votar no Daniel Silveira, conservador, brigador, corajoso, alinhado com o presidente, e votar no Romário, eu não tenho dúvida. Vou votar no Daniel Silveira 142 para o Senado. Inclusive, número maravilhoso, né, cara? O cara foi muito inteligente. Eu achei demais. Não, é porque também ele deu sorte de estar no PTB, né? Não é, Exato. Só PTBista poderia pegar esse número, cara. O cara mandou muito bem, cara. Agora, eu vou votar para deputado federal, vou votar na Cristonieto, 2214, que ela é ótima, né? Ela é ótima, ela é católica, terra dos cabelos, ela defende, cara, ela é uma anti-abortista de armadura, espada e machado, então ela realmente merece o voto. Temos alguns outros, temos o delegado Ramagem, por exemplo, para quem está mais interessado na pauta de segurança pública, né? E a gente tem outros candidatos, tá? O Rio tem alguns. Eu teria que dar uma lembrada deles aqui melhor, mas a gente tem alguns. Ah, peraí! Em São Paulo, não citamos o queridíssimo Diogo Forjaz, não citamos o Alex Canuto, a gente não citou um monte de gente boa, né? Depois a gente vai lembrando e vai colocando. O Forjaz é federal. Forjaz é federal, Canuto é estadual. Canuto é estadual, isso. Não, só para deixar claro, porque você falou tudo numa coisa só, mas não é. O Forjaz é federal, o Canuto é estadual. Enfim, gente, São Paulo tem tipo um cardápio, assim. Tem um cardápio. 2 colunas de federal e mais 2, 3 colunas de opções de deputado estadual, né? Porque, assim, e uma coisa que é importante falar, desculpa, eu vou ser rápida, juro, é que a gente tem que votar pensando em bancada, né? Porque dá a impressão que eles estão concorrendo como se fossem inimigos. Eles não são inimigos, gente. Eleger essa turma toda. Exatamente, todo mundo tem que se eleger, tá? Aqui em casa a gente saber quem, né? Exato. Aqui em casa vai todo mundo votar na Jussiane, obviamente, para estadual, mas para federal a gente dividiu os votos. Eu vou votar em um, minha mãe em outro, meu pai em outro. Exatamente porque a gente quer eleger uma bancada, a gente não está elegendo um único candidato, não. Muito bem. Então, aqui no Rio, para estadual, eu tenho uma situação parecida com a da Alana. O candidato Alan Lopes, número 22377, ele sendo eleito, existe uma chance enorme de eu participar no gabinete dele. Ah, peraí, gente. Falando nisso, eu também tenho que citar aqui o excelente candidato do PTB também, a deputado estadual em São Paulo, a Lesara, 14111. Cara, vocês realmente estão sinistros, falando sério, cara.
Mas, enfim. E aqui a gente também tem o queridíssimo, que é o meu amigo pessoal, que é o Márcio Galberto, que eu tenho que indicar o voto nele também. Ele é candidato a deputado estadual. É um cara íntegro, sensacional. E temos outros também, né? Eu não vou ficar citando todo mundo aqui, porque eu teria que lembrar. Eu não anotei a minha colinha, não expandi muito, porque eu só estou mais preocupado com os poucos que eu vou indicar o voto mesmo. A gente pode colocar na descrição do vídeo. Ah, é isso aí. Ótimo, ótimo. E, cara, a gente tem outros, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem a Fernanda Bart, que é muito minha amiga. Aqui no Rio, a gente tem a Raquel Stasiak, que pertence ao movimento Atitude Brasil. Aliás, o movimento Atitude Brasil ainda apoia, por exemplo, o Mauro Rosa, apoia o próprio Ramagem, né? Apoia o médico Edmilson Migovski. A gente tem um leque bom à beça de candidatos que estão apoiados, por exemplo, pelo movimento Atitude. Quer dizer, Santa Catarina tem a Ana Campagnolo. Ana Campagnolo está concorrendo à reeleição para deputada estadual, né? Isso. Ou ela vai para federal? Não, eu acho que ela vai manter em Santa Catarina vai manter lá, né? como estadual. Importante Santa Catarina. Fala. Felipe Pedri, né? No Rio Grande do Sul. Gente, esse ano não tem desculpa, cara. Importante no Paraná o Paulo Eduardo Martins, tá, gente? Paulo Eduardo Martins. Fundamental. Esse cara pode ganhar, só tem ele. É um monte de lixo o Paulo Eduardo Martins, que é sensacional, né? Então, aí o paranaense e o Paraná é um estado que joga do nosso lado, né? Sim, sim. Temos também o... qual é o nome dele? O cara da pesca. Ai. Em Santa Catarina, a gente bota o nome aqui, eu não estou lembrando agora. A gente bota. Ele é o candidato, eu acho que é em Santa Catarina, não é? Ao Senado? Eu não sei se ele é Santa Catarina ou se é Rio Grande do Sul. Galera, Jorge Saif, candidato ao Senado de Santa Catarina. Vem cá, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cara, tem que entrar 3 senadores nossos. Sim. São Paulo também. Sim. E Rio de Janeiro também, se Deus quiser. Né? A gente faz Sim. A gente tem que botar muito senador. Muito senador. Vamos partir para o fechamento? Então, dá uma elucubrada sobre esse tema genérico aí, Alana. A gente está encarando uma guerra que a gente encarou durante todos esses anos de governo Bolsonaro, desde antes, né? A gente brigou para eleger o Bolsonaro, a gente tem brigado para defender as pautas conservadoras no Brasil, a gente tem acompanhado essa briga, que é uma briga de caráter mundial. Então, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, por que lutamos? Não é só por quê, mas é para quem também, né? A gente está lutando agora para que as próximas gerações possam ter um mínimo de dignidade e individualidade, poder se defender, poder ser quem elas realmente são e não viver uma coisa que implantaram na cabeça delas. Assim, uma das coisas que mais me motiva a estar nessa briga cultural, nessa briga política, estar envolvida com essas pautas todas, é pensar no que podem fazer com a cabeça da minha filha. Eu tenho verdadeiro horror quando eu penso no que é uma criança que recebe informações macabras de ideologia de gênero, de língua neutra, enfim, essas pautas que com pequenas coisinhas eles vão mudando a cabeça da pessoa, e quando ela chega na adolescência ela não sabe quem ela é, como é que foi que ela chegou ali, ela perdeu família, ela perdeu noção de responsabilidade local, tipo, qual é o meu papel aqui dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro da minha escola, dentro... Então, assim, por que eu luto? Eu luto para que as pessoas possam ser indivíduos, né? Porque a menor das minorias é o indivíduo. Então, a gente está aqui para lutar pelas liberdades individuais, através da cultura, através da educação, enfim, aí cada um vai lutar da forma como, né, como melhor representa, mas é por isso que eu luto, para deixar um lugar melhor, ou pelo menos mais seguro. É isso aí. Eu queria deixar uma mensagem aqui um pouco diferente, porque eu pensei muito nesse tema, né? Por que lutamos, né? E eu pensei na essência do nosso
da nossa civilização, né? A gente está trabalhando num espetáculo que é a Grande Jornada do Homem, que está em cartaz em São Paulo, inclusive, vai ficar em cartaz durante o mês de outubro, com uma promoção especial de ingressos para adultos e crianças a R$20, tá? E nós não vamos fazer apresentações nos dias de eleições. Mas esse trabalho nesse espetáculo, né, onde eu tenho recebido crianças de vários tipos diferentes, né, de várias classes sociais, com várias demandas, e eu tenho visto o impacto que isso causa na nossa plateia, eu fiquei burilando aqui na minha cabeça aonde está o cerne, né, a essência, realmente o miolinho do que faz a nossa civilização ser o que é, e o miolinho que, em essência, é atacado pelo inimigo. Quer dizer, o que eles querem destruir? Eu pensei assim, é a nossa família, é a nossa pátria, é a nossa conexão transcendental a Deus. Cara, eu pensei bastante nisso e eu cheguei à seguinte conclusão. O que é a essência do que nós somos como conservadores é amor. Essa é a nossa essência maior. Do amor deriva a família, do amor deriva a pátria, do amor deriva o nosso sentimento para com Deus. E esse amor vem dele, né? Então, veja só, a gente tem a graça de receber, de ter uma fonte constante de amor que pode derramar essa maravilha em cima da gente o tempo todo, de graça. De graça, ele está lá disponível, ele não quer outra coisa, ele briga com a gente para ele poder encher a gente de amor. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa esvaziar as nossas vontades mesquinhas. A gente precisa jogar fora as nossas picuinhas, as nossas pequenas frustrações, as nossas tendências ridículas a achar que os nossos problemas são gigantescos. A gente tem que lembrar que Deus disse para a gente, com todas as letras, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Ali ele disse nos mandamentos, ele disse claramente, ele não sugeriu, não tem uma metáfora bizarra que a gente tem que interpretar de 500 maneiras diferentes, não. Ele deu a pedra para a gente. E ele disse para a gente o seguinte, a verdade está nas crianças. A gente tem que amar que nem as crianças amam, entendeu? A gente tem que se jogar na mão dele. A gente tem que largar tudo e acreditar nele. Amar a Deus é depositar a nossa confiança integralmente nele. E se a gente passa isso para o nosso amor ao próximo, imagina isso em relação ao nosso cônjuge, imagina isso em relação à nossa esposa, imagina você confiar completamente porque você quer. Então você não pode amar uma pessoa que nem um fresco que coloca o dedinho no largo gelado para ver se a água vai estar gelada, se vai doer o pezinho. Você tem que amar que nem a criança que sai correndo e se atira de cabeça naquele troço e nada feliz naquele negócio, porque aquilo ali é exatamente o que Deus quer que você faça, daquele jeito, sem amarras, sem restrições, sem pé atrás, sem medo. E é exatamente o medo que é um inimigo maior desse negócio. A gente tem que botar na cabeça que a essência da nossa missão na Terra é amar desse jeito, amar com essa convicção, com esse abandono, com essa vontade, para que então Deus vai ficar feliz com a gente. Porque Deus quer que a gente gargalhe que nem aquela criancinha. Você está entendendo? Deus fica feliz quando a gente gargalha que nem aquela criancinha. E você não pode gargalhar que nem aquela criancinha quando você está preocupado com o seu boleto. O que é o seu boleto, gente? O boleto que se dane. Eu não estou aqui tocando a musiquinha da cigarra, que se dane a formiga, não. A gente não precisa ser irresponsável, mas a gente precisa colocar Deus acima de todas as coisas. E quando a gente faz isso, o amor passa a ser a coisa mais importante. Ele tem que ser muito mais importante que o seu boleto. Ele tem que ser a coisa mais importante da vida. Ele tem que ser mais importante que a vida. Porque quando você ama desse jeito, você se sacrifica pelo outro. O outro tem que ter certeza que se ele for para o inferno, o seu marido, a sua esposa vai estar vestindo armadura para descer lá e enfiar o cacete no Cérbero, enfiar porrada no demônio e arrancar a tua alma de lá e levar para o céu. Porque isso que significa, em última análise, esse amor que eu estou falando. Esse amor que vem direto de Deus, entra pela gente e vai para o próximo. Então, se a gente tem essa força, essa capacidade de amar em cima de uma fonte inesgotável de amor,
Quem é contra a gente? Não tem conversa, gente. Eu já falei sobre isso algumas vezes em outros aspectos, mas eu finalmente entendi. A gente pensa nas coisas para entender, né? Não é para ficar mais complicado. E o segredo, o que está por trás da mensagem toda, na minha opinião, que, em cima da qual se constrói a nossa civilização, é isso. Não é um amor tolo de dar a face para o inimigo te enfiar bolacha, não. Não é um amor pacifista de otário, não. É um amor de sacrifício. É um amor onde você coloca a sua família acima de você mesmo, onde você faz tudo o que você pode pelo bem-estar daquelas pessoas, pelo bem-estar dos seus amigos próximos. E quanto mais você conseguir expandir esse amor, mais completo você vai ser, mais feliz você vai ser. Então, essa é a mensagem que eu quero dar para vocês. A gente luta porque nós temos essa herança maravilhosa que foi trazida para a gente de bandeja por Jesus Cristo há 2.000 anos, né? Ele deu esse presente espetacular para a gente, é uma fonte inesgotável, é uma torrente de maravilhas, e a gente mantém essa fonte fechada ou aberta a conta-gotas, quando a gente podia abrir todos os portões e ser inundado por essa maravilha. Então, gente, a gente tem essa possibilidade, a gente tem esse potencial, a gente tem essa centelha divina dentro da gente, então a gente tem que ganhar, né? A gente tem de onde puxar toda essa energia maravilhosa. Então eu queria dividir isso com vocês. A gente luta porque a gente acredita no amor e a gente sabe que o amor vai salvar a gente, vai aniquilar os nossos inimigos. É isso aí. Só complementando o que você está falando com relação à luta, né? O mais legal de servir a esse Deus de amor infinito, que libera torrentes de coisas boas, né? Desse amor inalcançável, assim, que às vezes não dá nem para a gente entender, é que a gente luta do lado que a gente sabe que vence, né? E não tem nada para ser, né? Que coisa boa. A única coisa que ele quer de nós é que a gente vá para o ringue, né? A única coisa que ele espera da gente é que a gente não esteja na plateia. Vai para o ringue, que o resto é por minha conta, a gente já venceu. Então, é isso aí. Bora pro ringue. Dia 2 de outubro tem luta. E temos que estar todos à disposição, né? É isso aí. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.